Havia uma antiga lenda que assombrava os mares, uma história sinistra sobre um barco fantasma conhecido como o Navigator. Diziam que ele era uma embarcação amaldiçoada que vagava pelos oceanos sem rumo, levando consigo uma tripulação de almas penadas condenadas a uma eternidade de sofrimento. A história do Navigator começou há séculos, quando o capitão John Blackwell partiu em uma expedição em busca de tesouros perdidos. Com uma tripulação destemida, ele zarpou para o desconhecido, determinado a encontrar riquezas além da imaginação. No entanto, o destino tinha outros planos para eles. Durante uma tempestade terrível, o navegador foi arrastado por uma névoa misteriosa que o levou para longe de qualquer rota conhecida. Os marinheiros tentaram de todas as formas retornar ao curso, mas algo sinistro havia tomado o controle do barco. As vozes das sombras sussurravam nos ouvidos da tripulação, os ventos uivavam com uma cadência maligna e o mar se enfurecia como se estivesse possuído por uma força sobrenatural. Os dias se transformaram em noites intermináveis, e a esperança desapareceu como a luz do sol sobre o horizonte. Os tripulantes começaram a enlouquecer lentamente, atormentados por visões horripilantes e sonhos perturbadores. Em seu delírio, eles juravam ouvir risadas demoníacas ecoando pelos corredores vazios do navio e avistar sombras se movendo nas profundezas do mar. Na calada da noite, quando a escuridão envolvia o navegador como um manto sombrio, os desesperados gritos dos marinheiros ecoavam pela névoa, pedindo piedade para as almas que haviam sido aprisionadas naquelas águas amaldiçoadas. Mas não havia misericórdia para aqueles que navegavam sob o jugo do navegador. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos sem fim. O navegador parecia não envelhecer, preso em um limbo temporal onde o tempo não tinha significado. A tripulação, consumida pela loucura e pelo medo, tornou-se uma extensão das trevas que os rodeava, fantasmas sem corpo habitando um barco sem alma. O capitão Blackwell, uma vez um bravo comandante, tornou-se uma sombra de si mesmo, um espectro assombrado por seus próprios demônios. Sua mente estava fragmentada, dividida entre a busca pelo tesouro perdido e o desejo de libertar sua tripulação da maldição que os aprisionava. Mas o navegador não permitiria que ninguém escapasse de suas garras implacáveis. Em uma noite de lua cheia, quando o mar estava calmo e o vento murmúria uma canção soturna, o capitão Blackwell tomou uma decisão desesperada. Ele sabia que a única maneira de quebrar a maldição era desvendar o segredo do navegador, descobrir o que havia transformado aquele navio em uma prisão eterna para as almas perdidas. Guiado pela luz pálida da lua, ele desceu aos porões do barco, onde os segredos mais sombrios estavam guardados. Lá, no coração negro do navegador, ele encontrou um artefato antigo e misterioso, uma relíquia amaldiçoada que era a fonte de todo o mal que assolava o navio. Com as mãos trêmulas, o capitão Blackwell levantou o artefato sagrado e proferiu palavras antigas de poder, desafiando a escuridão que o cercava. Uma luz brilhante irrompeu da relíquia, iluminando os corredores sombrios do navegador e dissipando as trevas que haviam tomado conta do barco. Naquele momento, uma voz ecoou pelo mar, uma voz ancestral e poderosa que falava com o capitão Blackwell. Era a voz dos antigos deuses marinhos, dos seres que habitavam as profundezas do oceano desde tempos imemoriais. Eles reconheceram a coragem do capitão em desafiar a maldição do navegador e decidiram conceder-lhe uma escolha. O navegador poderia ser libertado de sua prisão eterna, as almas perdidas finalmente encontrariam paz nos confins do oceano. Mas o preço a ser pago seria alto, um sacrifício que mudaria o curso da história e selaria o destino do capitão Blackwell para sempre. Com o coração pesado, o capitão aceitou o desafio dos deuses, sabendo que sua própria redenção estava ligada ao destino do navegador. Ele levantou a relíquia amaldiçoada uma última vez, concentrando toda a sua vontade e poder naquele momento crucial. Uma explosão de luz e sombra envolveu o navegador, e o barco começou a se desfazer diante dos olhos atônitos da tripulação. O mar rugiu e as nuvens se agitaram, testemunhando o fim de uma era e o renascimento de uma nova esperança. Quando a luz se dissipou e o silêncio se instalou sobre as águas tranquilas, o navegador havia desaparecido, levando consigo a maldição que o aprisionara por tantos séculos. O capitão Blackwell, agora livre da culpa que o atormentara por tanto tempo, olhou para o horizonte distante, sabendo que seu destino estava entrelaçado com as estrelas e o mar. E assim,
A lenda do navegador chegou ao fim, mas seu legado perduraria para sempre nas páginas do tempo. Os marinheiros que ousavam desafiar os mares ainda podiam ouvir o eco de sua história, um lembrete sombrio de que nem tudo que vagueia pelas profundezas do oceano é o que parece ser. E o capitão Blackwell, agora um guardião das águas ancestrais, navegava para sempre como um símbolo de coragem e redenção. Enquanto os últimos vestígios do navegador desvaneciam no horizonte, o capitão Blackwell sentiu um peso se elevar de seus ombros. Finalmente livre da maldição que o atormentara, um sentimento de paz e gratidão tomou conta dele. Ele sabia que aquela jornada havia chegado ao fim, mas uma nova se iniciava diante dele. À medida que o sol se punha no oeste e as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Blackwell sentiu uma sensação de profunda conexão com o universo ao seu redor. Ele olhou para as águas calmas e viu seu reflexo, um homem transformado pela jornada de redenção e libertação. O vento soprou suavemente, como se o próprio oceano sussurrasse palavras de agradecimento. Os marinheiros a bordo do navio olharam para seu capitão com admiração e respeito, sabendo que ele os guiaria em suas futuras aventuras com sabedoria e coragem. Enquanto a noite caía e as estrelas cintilavam no céu, Blackwell percebeu que seu destino estava intrinsecamente ligado às maravilhas e mistérios do mar. Ele sabia que, embora a lenda do navegador tivesse chegado ao fim, seu legado continuaria a inspirar gerações futuras de marujos e aventureiros. E assim, o capitão Blackwell navegava pelas águas desconhecidas, confiante no poder do oceano e no conhecimento que adquirira ao longo de suas muitas jornadas. Ele se tornará não apenas um guardião das águas ancestrais, mas também um símbolo de esperança e redenção para todos aqueles que cruzassem seu caminho. Enquanto o navio cortava as ondas sob o brilho das estrelas, Blackwell sabia que a vida no mar era cheia de desafios e perigos, mas ele estava pronto para enfrentá-los com bravura e determinação. Pois agora, ele navegava não apenas em busca de aventuras, mas também em busca de novas histórias para serem contadas e novos enigmas para serem desvendados. E assim, sob o manto negro do céu estrelado, o capitão Blackwell traçava seu curso em direção ao desconhecido, sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, ele estaria pronto para enfrentar cada desafio com a coragem e a dignidade de um verdadeiro marinheiro. E assim, sua lenda perduraria não apenas nas páginas do tempo, mas também nos corações daqueles que acreditavam na magia e no poder do mar. Enquanto o navio avançava silenciosamente pela imensidão do oceano, o capitão Blackwell permanecia no convés, contemplando as estrelas que brilhavam no firmamento. A brisa salgada acariciava seu rosto e o som das ondas batendo no casco do navio enchia seus ouvidos. Era um momento de serenidade e introspecção, no qual ele se sentia em sintonia com a natureza ao seu redor. Por dias e noites, a tripulação navegou sem contratempos, seguindo o curso estabelecido por Blackwell com precisão e determinação. A rotina a bordo do navio era rigorosa, mas cada marinheiro sabia que estavam sob o comando de um líder excepcional, alguém que os guiaria com sabedoria e coragem através de qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Em uma noite de lua cheia, quando as águas estavam calmas como um espelho, um murmúrio de alegria e excitação correu pelo navio. Um dos marinheiros avistara uma luz brilhante ao longe, uma luz que parecia dançar sobre as ondas. Blackwell imediatamente se aproximou para investigar, seus olhos perscrutando o horizonte em busca do que quer que fosse aquela anomalia. À medida que o navio se aproximava, a luz se revelava cada vez mais claramente. Era como se uma estrela tivesse caído do céu e pousado sobre as águas, emitindo um brilho cintilante e hipnotizante. A tripulação observava maravilhada, sem conseguir desviar os olhares daquela cena mágica e enigmática. Blackwell, com a curiosidade aguçada, decidiu lançar uma pequena embarcação ao mar para investigar de perto aquele fenômeno incomum. Com alguns marinheiros escolhidos para se juntarem a ele, o capitão remou em direção à luz misteriosa, sentindo um arrepio de emoção percorrer sua espinha. À medida que se aproximavam, a luz revelou sua verdadeira natureza. Era uma criatura marinha bioluminescente, resplandecente com cores vibrantes e padrões hipnóticos. Parecia uma combinação de peixe e água-viva, radiante e etérea. Blackwell e sua equipe observavam maravilhados, sem palavras diante da beleza surreal daquela criatura marinha. A criatura olhou para eles com olhos brilhantes e inteligentes,
emitindo sons suaves e melódicos que pareciam se comunicar de alguma forma. Blackwell sentiu uma conexão instantânea com ela, uma sensação de que havia algo especial e transcendente naquele encontro inesperado. Enquanto a criatura se movia graciosamente ao redor da pequena embarcação, Blackwell teve um insight repentino. Aquela não era apenas uma criatura marinha comum, era um guardião dos segredos do oceano, uma testemunha silenciosa dos mistérios antigos que permeavam as profundezas do mar. Com um gesto de respeito e admiração, Blackwell agradeceu à criatura por compartilhar sua presença e sabedoria com eles. A criatura respondeu com um brilho intenso em seus olhos, como se reconhecesse a pureza de intenções do capitão e de sua tripulação. Enquanto remavam de volta ao navio, a luz da criatura marinha ainda brilhava nas mentes e nos corações de todos a bordo. Aquela experiência havia deixado uma marca indelével neles, um lembrete de que o mar era um lugar de infinita beleza e mistério, um reino que guardava segredos além da compreensão humana. À medida que o navio continuava sua jornada através das águas desconhecidas, Blackwell e sua tripulação carregavam consigo a lembrança daquela criatura marinha mágica. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentassem no futuro, sempre teriam a luz daquele encontro para guiá-los e inspirá-los em suas aventuras. E assim, sob o brilho das estrelas e a proteção da lua, o capitão Blackwell prosseguiu em sua busca por novas histórias para serem contadas, novos enigmas para serem desvendados e novas lições para serem aprendidas. Pois ele sabia que, enquanto houvesse o mar à sua frente, haveria sempre maravilhas e mistérios a serem explorados, e ele estava determinado a navegar por essas águas com coragem, dignidade e humildade.